Quem acredita que não é ansioso, levanta a mão. Meu Deus, os índices estão errados. Que é só 50% do pessoal que é ansioso. Acho que não, aqui tem 100% de ansioso aqui. Pessoal, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é algo ruim? É algo bom? Muito ruim. Muito ruim. O que é ansiedade? Ansiedade é um fator normal para a sobrevivência de qualquer ser humano durante sua vida. Porém, é cada vez mais comum que se descontrole e fique em excesso, causando problema de saúde mental e dando origem a transtornos ansiosos. Esse é o grande problema do ser humano. O ser humano, ele gosta de tudo muito. Ele gosta de ser muito ansioso. Não é? Ele quer muito dinheiro. Ele quer ficar muito bonito. Ele quer ficar muito magrinho, forte. Ele quer muito. As pessoas não têm o hábito de se acostumar ou de querer o equilíbrio, o normal. O que é feito para você? O que te deixa bem, o que te deixa feliz? Eu costumo dizer que tem pessoas que passam a vida toda brigando com 3 quilos. A pessoa engorda 5 quilos e fica desesperada, começa a emagrecer, tomar remédio, correr e tal. Aí emagrece 4 quilos. Agora eu estou bem. Aí começa a comer de novo, daqui a pouco engorda mais 3, 4 quilos. Então a pessoa fica passando a vida toda brigando com 3, 4 quilos. Porque não consegue entender que seu organismo, ele funciona de uma certa maneira e ele vai ficar sempre oscilando. E eu brinquei com uma pessoa, falei assim: está preocupada com 2 quilos? Estou. Aí a pessoa normalmente tem que tomar quantos litros de água por dia? 2,5 litros. Hã? Média de 2,5 litros. Média de 2,5 litros. Mas vamos dizer que seja 2 litros, já está bom, né? Pergunta para os senhores: 2 litros quanto pesa? Quantos quilos tem 2 litros? 2 quilos. Então, se você toma 2 litros de água, você automaticamente aumentou seu peso em 2 quilos. Até que você vai fazer um pipi e começa... E você come, né? Tem pessoas que comem de manhã, comem no almoço, comem na janta e não tem o hábito de ir, né, devolver aquilo todos os dias. Então, automaticamente também acumula, incha. E a pessoa está preocupada com o peso, sem entender o seu próprio organismo, o funcionamento do seu organismo, que vai oscilar de 1,5 kg, dependendo da situação. Então, são coisas muito simples que as pessoas passam a vida se debatendo porque não conhecem o seu próprio organismo. Então, você é ansioso? Ou seja, a tua ansiedade passou do padrão normal, e eu já vou explicar o que é esse padrão normal. Agora, se você está com dificuldade recorrente para dormir, fica sem ar em uma reunião importante ou num evento importante, não consegue se concentrar no trabalho ou no estudo, sempre pensa que o pior vai acontecer, tem dificuldades no relacionamento, se pega com tiques, né, de roer unha, de puxar cabelo, mudanças repentinas de humor, está sempre com o pensamento no depois. Você precisa ficar atento. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas não conseguem estar aqui agora? Você está sempre pensando no que vai acontecer daqui a pouco, no que você vai comer daqui a pouco, no que você vai fazer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã de manhã, aonde você vai estar amanhã de manhã, e você não pensa no que você está fazendo aqui agora. Você não aproveita os momentos. Então esse é um quadro muito sério de ansiedade. Porque as pessoas hoje, elas não estão mais vivendo, elas estão sobrevivendo mentalmente. A pessoa está aqui, mas ela não está aqui. O que se acredita ser normal pode ser um distúrbio psiquiátrico e exige avaliação médica. Isso é uma coisa muito séria.
Porque a ansiedade é o primeiro estágio da depressão. E da depressão grave. E nós temos uma educação que não nos propicia entender que precisamos conversar. Nós precisamos fazer uma DR conosco mesmo. E muitas vezes precisamos de um terapeuta, de alguém que possa entender esse processo e possa nos auxiliar a nos colocar novamente no eixo. Nós brasileiros não temos esse costume da terapia, nós não temos esse costume de falar sobre as questões mentais, porque você é um débil mental, você tem problemas mentais. Mas pelo que eu vi aqui na sala, todos nós temos problemas mentais, porque ninguém levantou a mão dizendo, eu não sou ansioso. E a ansiedade, ela é um distúrbio. Ela é um problema. Mas nós temos medo de falar sobre isso. E é por isso que dados da Organização Mundial de Saúde, da OMS, mostram que no primeiro ano da pandemia do Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Gente, isso é absurdo. Isso é traumatizante. De acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais realizado pela OMS, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo. Aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. E vocês viram que esse número aqui é modesto. Esse número deve ser pelo menos o dobro, na realidade. Porque tem muitas pessoas que não se avaliam, não se credenciam, não vão ao médico. Em seguida aparece o Paraguai com 7,6%, Noruega com 7,4%, Nova Zelândia com 7,3% e a Austrália com 7%. Observem que aqui nesse estudo que foi levantado, nós temos países como o Paraguai e temos países como Noruega e Austrália. Principalmente a Noruega, que é um país altamente desenvolvido, com IDH altíssimo. Então, para nós entendermos que a ansiedade, ela está ligada em determinados pontos, mas não ligada em outros. Por exemplo, então todo país de primeiro mundo não teria um nível de ansiedade muito grande, o que não é verdade. Tá? Então, é a mesma história de quem acha que tem muito dinheiro e quem é rico é feliz. É a mesma história, que felicidade está na quantidade de dinheiro que você tem no banco. E felicidade não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Quais são as causas da ansiedade? O que é que causa ansiedade? Então vamos lá em alguns pontos, são muitos, né? Pesquisas apontam que a ansiedade patológica está diretamente relacionada ao processo de aprendizado, ambiente que o indivíduo está inserido ou fatores genéticos do paciente. Um estudo realizado pela Canadian Journal of Psychiatry comprovou que quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade. Ao mesmo tempo, um relatório lançado pela empresa de análise de mercado digital AppNN apontou que o Brasil lidera o pódio dos países com pessoas que mais passam tempo conectadas. Então, olha como é que nós vamos... O caminho vai se estreitando. Ou seja, não estamos falando de um país pobre nem de um país rico, de um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo. Nós estamos falando de outras coisas, outras realidades. Estamos falando de processo de aprendizado. Qual é o sistema de aprendizado? O que nós estamos ensinando para as nossas crianças? O que nós aprendemos quando nós éramos crianças? Então, observe que o nível de ansiedade ele vem aumentando. Como é que era na minha época, naqueles que têm uma idade semelhante à minha, como é que era o ensino naquela época? Como é que é o ensino hoje? Como é que os filhos eram educados? Como é que nós fomos educados e como é que nós educamos nossos filhos? Então, há uma diferença muito grande em tudo isso.
Nós criamos nossos filhos para não sofrer. Nós criamos nossos filhos para não se automotivarem. Nós criamos nossos filhos para não conquistarem nada, porque nós damos tudo na mão deles. Para não chorar, você dá um celularzinho para ficar brincando desde pequeno. E o que essa criança aprende? A inserção social. Cadê os amigos? Cadê as brincadeiras? Cadê o link de comunidade, de sociabilidade? As crianças estão cada vez mais isoladas. E, como vocês viram lá na questão da Covid, o isolamento trouxe o quê? Aumento de ansiedade. Então nós já sabemos que isso é uma lei científica. A ciência já comprovou que você, quando se isola, você se torna ansioso, ou não é assim? Quando você sai de um relacionamento, quando você está sozinho, quando você muda de cidade, gera uma ansiedade. Todas as vezes que você cria um padrão de mudança na tua vida, no primeiro momento gera ansiedade, mesmo que seja para melhor. Você muda de cidade para um emprego melhor para ganhar mais, mas você também leva um padrão de ansiedade, que depois ele tende a voltar ao normal. A grande questão é ter ou não ter ansiedade. Essa não é a grande questão, mas a intensidade dela. Lembra que nós falamos lá atrás que nós precisamos de ter ansiedade? Por que nós precisamos ter ansiedade? Eu sempre falo que de 0 a 10, uma ansiedade de 3 a 3,5 é uma ansiedade do bem. É aquela dose de ansiedade que precisamos para realizar a nossa atividade. Quando passa disso, é um sinal de alerta. Imagine se nós não tivéssemos ansiedade para nada, fosse todo mundo assim. Então você tem que ter dinâmica, você tem que ter um pouco de ansiedade. Pô, vamos realizar aquilo, vamos fazer, mas dentro de um limite. Como tudo na vida, tem que haver equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. E como me equilibrar? Como é que nós podemos nos equilibrar? Se separar dos problemas. O que é se separar dos problemas? Tem pessoa que é o problema. Porque aonde ela está, tem problema. Aonde ela vai, ela causa problema. A pessoa não consegue se separar do problema. A pessoa sempre está doente, sempre está cansada, sempre está chateada, sempre está irritada, tudo acontece com ela. Aonde a pessoa está falando da vida dos outros, ou está vendo algo negativo em alguém. Então, quando você tem um problema de verdade, um problema sério, você não tem que trazer o problema para dentro de você. O que você precisa fazer? Por exemplo, essa camisa está suja. Para mim lavar ela, o que eu preciso fazer? Não preciso tirar ela, ir lá e botar na máquina, ou lavar de alguma maneira. É a mesma coisa que a gente faz com o problema. Quando você está com um problema, você tira ele de dentro de você, você coloca ele em um local e começa a analisar ele. Como é que eu vou resolver isso? Friamente você precisa fazer isso. E eu falo isso com muita tranquilidade e experiência, porque eu passei 25 a 30 anos na minha vida resolvendo o problema. E problemas muito sérios. Porque a minha base de trabalho durante uns 30 anos foi dar consultoria de empresas. Então, e o empresário procura um consultor. Quando ele chega a procurar um consultor, ele deveria procurar um padre para dar a extrema unção na empresa dele. Aí ele procura um consultor. Aí o cara chega lá, só tem BO, só tem problema. Então, durante muito tempo eu aprendi a lidar com isso. A lidar com pessoas, como lido até hoje, a resolver problemas. Então, e eu tenho muitos problemas. Meus e dos agregados. E olha que eu tenho agregado. E como é que eu faço? Eu coloco o problema ali e não vou conviver com ele. Ele vai ficar ali. E eu vou tentar resolver. E esse é o grande vilão da ansiedade. Porque você acredita que você vai conseguir resolver aquele problema imediatamente. É a mesma coisa você pegar uma gripe e achar que amanhã de manhã você está curado.
Se for uma gripe de verdade, você tem um ciclo para ela. Né? É a mesma coisa que você ter um corte no braço e você achar que amanhã o corte já está cicatrizado. Isso não acontece. Existe um período para que aquilo aconteça. A mesma coisa é um problema. Você tem que entender como é que você vai fazer para resolver esse problema. Agora, se o problema não tem solução, como diz o grande filósofo, solucionado está. Se o problema não tem solução, não tem solução. Nós temos que fazer o quê? Esperar o momento certo de resolvê-lo. E nós procuramos buscar nos problemas uma forma de você se justificar para os outros. Não, estou triste porque, poxa, a minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher, sempre alguém está fazendo algo para te deixar mal. O mundo está mal. Eu acordo todo dia para resolver uma série de problemas e acordo muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Ontem eu fui dormir às 3 horas da manhã. Acordei às 6:30 da manhã. Devo ter passado hoje de 8 horas da manhã até às 16h30, quando saí de Itapema para vir para cá. Esse período todo eu almocei em 20 minutos, rapidamente, que estava fazendo reuniões e resolvendo coisas. Alguém está me vendo triste aqui? Aborrecido, chateado? Quem me conhece há muito tempo sabe exatamente como é a minha vida e como eu faço as coisas. Tá? Então, essa questão de se separar dos problemas é isso. É você não entrar, porque eu teria 1000 justificativas para não estar aqui agora. Mas eu estou aqui. Não ter medo de mudar. Tem pessoas que convivem com o problema o tempo todo, mas por quê? Porque ela não quer mudar, ela não quer se separar do problema. Ela gosta do problema. Então você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque você um dia nasceu peladinho nesse mundo. Todo mundo aqui nasceu peladinho nesse mundo, chorando. E todo mundo vai partir um dia desse mundo. Ninguém vai ficar aqui. O momento entre que você chegou e que você vai partir chama-se vida. Não existe nada diferente disso. Nenhum de nós temos essa diferença. Todos nós somos iguais nisso. O que muda é o tempo. Tem pessoas que ficam aqui apenas alguns segundos. Nascem e alguns segundos já retornam. E outros ficam muitos anos. Mas raramente, muito raramente, mais do que 100 anos, em média. Então, para quê? Com medo de mudar? Com medo de tomar decisões? Errei. Vamos fazer de novo. Errei de novo. Vamos fazer de novo. Sabe qual é o cara que mais perde gol num time de futebol? Via de regra? É o centroavante. Por quê? Porque é o cara que mais chuta no gol. Então ele não vai acertar todas as bolas. Mas ele é o artilheiro. Por quê? Porque ele é o que mais chuta no gol. Então você não tenha medo de mudar, não tenha medo de errar. Não fique na mesmice. Pensamentos positivos. É você ver o lado bom das coisas. Se você tem um problema para resolver, não é um problema, é uma solução. De alguma maneira você fez alguma coisa para desequilibrar o sistema e agora vai ter que equilibrar. Então, pense positivo, pense que você vai encontrar a solução. Porque se você começar a ficar com medo, chorar e achar que não vai dar certo, já deu errado. Nós realizamos aquilo que nós pensamos. Nós formatamos a nossa vida de acordo com os nossos sentimentos. Você pensa, você fala, você sente, você fala. Não tem um filósofo que diz que a boca só fala o que o coração está cheio? Então quem vive falando mal dos outros, o que tem dentro de si? Quem vive revoltado com o mundo, o que tem dentro de si? Revolta. Se você planta arroz,
ou se você está colhendo arroz, é porque um dia você plantou arroz. Não dá para colher arroz se você plantou milho. Não existe essa possibilidade. Então você não tem que se revoltar com seus problemas. Você tem que entender que o responsável é você, não é ninguém. Sempre alguém é responsável por algo ruim que acontece contigo. Nunca é você. Por quê? Eu sempre digo, não, se está acontecendo algo ruim comigo, o problema é meu. Eu causei isso de alguma forma. E vou tentar agora reequilibrar o negócio. Se afastar de pessoas e ambientes deletérios. O que é ambiente deletério? Ambiente complicado, ruim, pessoas complicadas, aquelas pessoas que eu acabei de citar, que só falam mal dos outros, está sempre reclamando. Quem é que gosta de ter uma pessoa dessa do lado? A pessoa não consegue olhar para alguém e ver algo bom na pessoa. Você olha para a pessoa, nossa, está com a calça rasgada, nossa, como está gordo, nossa, está mais velho, né? A pessoa não consegue ver as coisas boas. O sistema de comparação é muito complicado. Reduzir a vivência nas redes sociais. Por que reduzir a vivência nas redes sociais? Estímulo à comparação. Você quer ser aquela pessoa que está cheia de filtro, que está falando, você está assim, quando desliga a câmera, e você está lá fazendo força, eu quero ficar igual a ele, eu vou ficar musculoso. Gente, é absurdo. Tem uma atriz, a Sharon Stone, né? Não sei se vocês conhecem a Sharon Stone, e ela fez um segundo filme, acho que, se eu não me engano, o nome do filme é Instinto Selvagem. E ela fez o primeiro filme e foi um sucesso de bilheteria, né? Gata, tal, cenas sensuais. E aí ela passou uma certa quantidade de tempo, ela já era uma mulher madura, muito bonita, uma madura, e ela foi convidada para fazer o segundo filme. E tiraram uma foto dela subindo no iate. Gente, ela tinha que fazer, com aquela foto, do jeito que ela estava, era impossível ela fazer o filme. Ela teve que passar por um processo de tratamento para ela poder, digamos assim, ficar apta a fazer o filme. Então, nós olhamos para aquela tela, olhamos para o vídeo e achamos que as pessoas são aquilo lá. As pessoas são maravilhosas, são felizes, carrão, né? Comidas maravilhosas, lugares maravilhosos. E eu quero ser aquilo lá. E eu começo a me comparar e começo a ficar triste, depressivo. Porque eu não sou como aquela pessoa, eu não consigo chegar lá. Então, com quem que você deve se comparar? Com você mesmo. Você é um ser único. Ninguém tem uma impressão digital igual a você. Ninguém tem a íris do olho como você. Você é um ser único. Ninguém tem a alma que você tem. Você é um ser único. Então não tem como você ficar se comparando com os outros. Você tem que se aprimorar e não se comparar. Então reduzir vivência nas redes sociais é algo saudável. Muito saudável. Sabe por quê? Fazer exercícios físicos. De verdade. Não é para você ficar musculoso. É para você ficar sadio. Para você exercitar o seu sistema imunológico. Você ter um processo de alimentação coerente. Você dormir adequadamente. Mais escrito e menos vídeo. Mais escrito e menos vídeo. Ou seja, quantos livros você lê por ano? Uma página de um livro, você leva lentamente, uma página de um livro normal, você leva lentamente 2 minutos para ler. Um livro de 200 páginas, você levaria quanto? 400 minutos. 400 minutos dividido por 60, vai dar mais ou menos 6, alguma coisa, 6,6, 6,7 horas. Vamos dizer que leve 7 horas. Direto. Vamos exagerar. 10 horas. Nós somos lentos. 200 páginas você lê
em 10 horas continuamente, 2 minutos e meio por página, certo? E vocês têm ideia, deixa eu ver se está aqui em algum lugar, não está. Vocês têm ideia de quanto tempo um brasileiro, em média, um brasileiro, tem gente aí que usa mais, né, e outros usam um pouco menos, mas na média, um brasileiro usa o aparelho celular por dia? 5 horas e meia. Quer fazer um teste? É só vocês abrirem o celular de vocês agora e olhar quanto tempo você tem de uso do celular do dia. Alguém vai falar assim, mas eu uso o celular para trabalhar, então só olha o Insta, olha o YouTube, olha o Face, e você vai ver quanto tempo você desperdiça o WhatsApp, quanto tempo você desperdiça o celular. Então, se você parar, se você dividir isso, em uma semana, você diminui pela metade, uma média de 2 horas por dia, você economizar 2 horas por dia, em 5 dias você ganhou quantas horas? 10. Então dá para ler um livro por semana. 1 livro por semana. 4 livros por mês. 48 livros por ano. Eu pergunto, quantos livros vocês leram no último ano? Entende o problema da ansiedade, onde é que está? Quem lê com frequência, foca. Tu traz a tua mente pro aqui e agora. Dá para ler pensando em alguma outra coisa? Não dá. Então você foca. Quando você foca, você está ali, você está entrando, você tá junto com o livro, você está vendo todo o processo. Mas ninguém faz isso mais, acabou. E aí todo mundo fica doente. Você fica ansioso, você cai em depressão, você gera pânico ou depressão, tu vai para uma ponta ou para outra, e dessas duas pontas, pânico em excesso, depressão em excesso, qual o próximo passo? Suicídio. Por isso que os níveis de suicídio estão altíssimos, principalmente na idade pequena. O que eu digo idade pequena? Idade de 12 a 25 anos. São níveis de suicídio altíssimos. Por quê? A pessoa fica ansiosa, ela não sabe o que vai vir pela frente, ela não sabe o que vem amanhã. Como eu falei no início, a pessoa vive o amanhã, sem saber o que vai acontecer amanhã. Às vezes você passa por uma situação, você está remoendo um problema, meu Deus do céu, isso pode acontecer, isso vai acontecer, e fica semanas com aquele problema. Até uma hora que você descobre que aquilo não era um problema. Que aquilo nem existia, não, mudou. Se tu viu errado, aconteceu de outra forma, tu recebeu uma informação errada, tu entendeu uma comunicação de forma inadequada, alguém disse para você e desvirtuou a informação. Então, hoje o problema, nós temos um problema de comunicação muito grave. Essa guerra que está havendo política, essa guerra de ignorâncias, isso é uma guerra de suicídio, isso é uma guerra de ignorância. Eu não estou falando de lados, eu estou falando de ignorância, porque ambos os lados, quando duas pessoas brigam, os dois lados estão errados. Os dois lados, por algum motivo, não estão sabendo se comunicar. Então, algo está errado. Alguma coisa está acontecendo no mundo. Porque se o nível de ansiedade aumenta, o nível de depressão aumenta, o nível de suicídio aumenta, as brigas aumentam, as separações aumentam, as doenças estão aumentando, o câncer está aumentando. Está tudo bem com a humanidade? Está tudo legal? Não pode estar. O número de doenças, vamos dizer assim, especiais, eu vou chamar de doenças especiais. O que é isso? São doenças que praticamente não apareciam e hoje estão despontando, estão aumentando. Por exemplo, vocês sabem qual é a doença chamada ataxia?
Alguém sabe o que significa ataxia? É uma doença que hoje atinge uma média de 1 em cada 100 mil habitantes do planeta. Mas essa doença já atingiu 1 em cada 1 milhão. Aumentou pra caramba, não aumentou? Era 1 em 1 milhão, agora 1 em 100 mil. Olha como aumentou. Só que ninguém fala porque ainda está muito longe. Vocês sabiam que o câncer um dia foi assim? Nossa, aquela pessoa está com câncer, mas você nem sabia quem era. Fulano lá, aquele lá está com câncer. Hoje todo mundo está com câncer, todo mundo tem câncer. Quem aqui não conhece 2, 3 que estão com câncer? Tem câncer de tudo quanto é jeito, câncer até de fio de cabelo, tem câncer de tudo quanto é jeito. E por que isso, pessoal? Porque a gente não respira, a gente não abraça, a gente não deseja o bem do próximo, de verdade. Nós somos egoístas. Você quer ver o amor acabar? Quer ver o amor acabar? Diz não para a pessoa. Diz não para ela. Acabou o amor. Quando você está acostumado a dar algo para a pessoa, acostumado a dar algo e ser algo para aquela pessoa, mesmo muito além do que deveria e do que a pessoa precisa, você faz. No dia que você não fizer, você é ruim. No dia que você não concordar com a pessoa, você é ruim. A pessoa esqueceu todo aquele histórico de anos de coisas boas que você fez, porque um dia você falou algo que a pessoa não gostou de ouvir. Um dia você não deu algo que a pessoa pediu e você não deu. Aí você já não presta mais. Então nós estamos trazendo essa doença para dentro de nós. Isso traz ansiedade. A gente fica... Porque nós achamos que os outros vão nos tratar como nós pensamos dos outros. Então não, vamos ser leves. Vamos ser leves, vamos entender assim, ó, ninguém é perfeito. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. Nós temos um curso de autoconhecimento aqui que no primeiro dia eu falo para o pessoal, olha, vocês estão vendo aqui não tem ninguém santo. E nem estamos buscando a santidade, porque nós estamos muito, mas muito longe disso. Nós somos pessoas aqui que trabalhamos e estudamos para ser um pouquinho melhor, para conhecermos um pouco mais, para ajudar um pouco mais. É só isso, nada além disso. Então, quando nós nos entendemos assim, que somos pessoas falhas, somos pessoas que erramos, as coisas ficam mais tranquilas. Você não fica tão exigente com você mesmo. Então, vamos nos preocupar mais em sermos felizes, sermos equilibrados, estarmos de bem conosco. Não se preocupa tanto em estar bem com todo mundo, se preocupa em estar bem com você. Se preocupa em acender a luz de todos. Porque você sozinho com a tua luz, tu vai ficar no escuro. Sai aí fora na escuridão com o seu celular ligado e olha para o lado. Está tudo escuro. Só você que está com aquela luzinha, mas aquela luzinha não serve muito para você não. Agora vai todo mundo com o celular lá fora e acende. Ilumina para todo mundo. Então quando o ser humano entender que ele precisa não só se equilibrar, mas ele equilibrar o todo, e que o todo precisa estar equilibrado para ele se equilibrar, e que ele precisa desejar coisas boas para os outros, para que ele também receba coisas boas, o padrão de ansiedade baixa. A tua ansiedade baixa. Quando você quiser parar, quando você parar de querer se comparar com os outros, a tua ansiedade baixa. Quando você entender que se você perder um emprego, você arruma outro, a sua ansiedade baixa. Quando você entender quando perder um parceiro, você vai arrumar outro, a sua ansiedade baixa. Você equilibra, você traz ela para o padrão, para uma ansiedade de conquista, de briga legal, não uma ansiedade que te leva à depressão, que te leva ao caos e que te leva à tua degradação.
Que todos possam se equilibrar, que todos possam se focar cada vez mais e que todos sejam muito felizes e que todos se amem de verdade. Uma boa noite a todos.